O senhor falou daquela espada, mestre, que lhe foi entregue, que estava dentro de um baú. Eu vi o Espírito tirar o senhor desse quadrante. Eu vi o senhor flutuar com essa espada pelas ruas. Eu vi que quando chegava nesses templos babilônicos, o senhor cortava o teto das igrejas. E quando o senhor cortava o teto das igrejas, a roupa, os ternos daqueles que estavam em cima do culto sumiam, de maneira que eles ficavam completamente nus. Como se através do Senhor Deus estivesse mostrando toda a nudez deles, mestre. Amém. Toda a letra dela está acesa a um fogo vivo. E ele está queimando ardentemente, está queimando, está queimando. É um fogo do juízo de Deus. Assim diz o Senhor: eu matarei todos aqueles que tentaram aniquilar o meu nome, diz o Senhor. Amém. Logo no início, pastor, Deus me mostrou uma águia de fogo, e essa águia sobrevoava o Rio de Janeiro com as placas Bíblia sim, Constituição não, e 2070, e as placas estavam na garra da águia, e elas estavam em chama, e sobrevoava todo o Rio de Janeiro. Deus me mostrou, mestre, uma corda, e essa corda era fina, mas ela era muito forte, e ela rodeava a igreja e traçava, firmando toda a igreja, como se fosse uma só, e esse laço era de ouro, e ele também estava em chamas. Assim diz o Espírito Santo: eu levarei meu povo como um só, diz o Senhor, para que o mundo saiba que a minha ideologia é terrível. Diz o Espírito Santo: nesta noite causarei espanto, temor, farei com o coração das nações tremam diante de mim, porque eu sou Deus, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor. Deus me mostrava, servo do Deus vivo, Deus me mostrava um gigante de pedra, e ele marchava sobre a Uruguaiana, ele marchava, e quando ele pisava, ele causava um grande terremoto, ele abria cadeiras no chão. Diz o Senhor: eu partirei como um gigante naquele lugar, e farei tremer o coração dos moradores. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando tu pegares, servo do Deus vivo, chamas entrou dentro de ti, e tu estavas incendiado, e o teu coração fumegava. Diz o Senhor: eu te amo, eu me apaixonei por ti. Quando tu sepultaste a tua vida, a tua história, diz o Senhor: eu te amo, homem. Santo de Israel, eu estou feliz. Eu revirei todos os quadrantes e te encontrei, tu és teu. Diz o Senhor, o teu Deus. Assim diz o Senhor esta noite. Santo de Israel. Eu tive uma visão, mestre, onde eu vi as praças, as ruas desertas. Deus me fazia enxergar lojas desertas,
supermercados desertos. Mas quando eu olhava para o chão das ruas, eles estavam todos pichados. E Deus me fazia entrar naqueles estabelecimentos. Eu via caixas de supermercados vazios e o mercado aberto. Quando eu entrava naquele lugar, Deus me levava na parte de eletrodoméstico, mestre. E eu via todos os funcionários daquele lugar ligados nas televisões. E quem estava lá era o Senhor. Eu via as casas das pessoas, mestre. Por isso que eu entendi que as ruas estavam desertas. Todos estavam em casa, as televisões estavam todas ligadas. E quem aparecia na tela era o Senhor. E ali essa visão cessava. Mas as pichações que estavam lá em 2070, Jesus voltará. Até aqui, mestre. Amém. No momento do louvor, aquele que fala do terremoto, eu tive uma visão que nós caminhávamos por várias ruas de paralelepípedo e calçadas, várias ruas, e no meio de prédios gigantes, prédios altíssimos, e cada palavra que saía da tua boca, os prédios caíam. Sempre atrás de nós, nunca na nossa frente. Quando você falava, a gente passava e o prédio ruía. Caía inteiro o prédio, inteiro. Deus manda te dizer uma coisa. Tudo que tu disseres, Deus fará acontecer na hora exata, naquele momento. Se tu disseres morte, será morto. Se tu disseres vive, estará vivo. Tudo que tu disseres, tu agirás como rei, como um rei. Assim diz o Senhor. Até aqui, amém. Quando o senhor mestre estava falando sobre o governo da casa, ser do homem, e o senhor falou, Jesus, era isso mesmo que eu ia pregar? Nesse momento eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada descer do céu. E essa espada, ela descia do seu lado direito. E ela veio e passou à frente do Senhor. E houve um grande clarão. Então eu vi que o Senhor se transformou numa espada, não igual essa espada que eu vi descer, essa espada muito grande. Mas o Senhor se transformou numa espada diferente. Um cabo aberto, como se... O cabo era aberto como se fosse uma pétala de flor. E essa espada era uma espada, como se fosse uma espada adornada, uma espada muito bela, essa espada. Então, essa espada, ela era forte, mas ela era como se fosse uma folha de algo, de um livro, algo assim que mais antiga. E houve um grande vento que veio da parte da porta da igreja e levantou uma parte dessa folha, e eu pude ver dentro dessa espada que era o Senhor, essa espada. Então quando a visão me levou para dentro, eu vi o Senhor, mestre. Eu vi o Senhor mais novo, e o Senhor vinha andando numa estrada e orando, caminhando rápido e falando com Deus. O Senhor ia falando com Deus, e ia nessa, vamos dizer, agitação. O Senhor bem mais novo, assim, e estava conversando com Deus, e Deus falou comigo e me deu uma palavra. E assim diz o Senhor: tu
és meu. Eu te conheço desde a infância, quando tu adentraste a minha presença, diz o Senhor. Tu sempre buscastes a perfeição e nunca negastes o meu comando. Sempre o que botei em teu coração, assim tu liberastes. Tu és a minha alegria nessa terra. Tu, homem, és o meu sacerdócio de pé. Eu te ungi para guiar um povo que trará a minha glória como nunca se viu. Assim diz o Senhor. Eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada de fogo. E no cabo dessa espada tinha várias mãos, muitas mãos. Algumas mãos sujas até de tinta, de spray. E essa espada era de fogo e ela ia rasgando o céu e ela perseguia um dragão. E esse dragão voava e parava em um lugar, e quando ele se sentia calmo para descansar, essa espada continuava perseguindo ele. E ele ia mais para frente, ele parava como quem estava muito cansado, ele já vinha fugindo disso há um tempo. E ele parava e a espada vinha e perseguia novamente ele. E alguns momentos ele queria driblar essa espada e a ignorar, mas ele não conseguia. Ele era como quem olhava para frente assim, querendo ignorar, mas a curiosidade dele olhava para ver onde estava a espada, e de repente quando ele via a espada estava em cima dele, ele corria novamente. Até que uma hora ele parou e tentou ignorar de toda forma essa espada, e essa espada veio e feriu as costas desse dragão. E esse dragão virou para trás e urrou sobre aquela espada. Ele urrou um urro de dor. E esse dragão é o sistema político brasileiro. E essa espada é a obra da geração Jesus Cristo. Brevemente, o sistema do mundo não vai aguentar. Assim diz o Senhor, muito em breve, o sistema vai gritar de dor pela obra da minha geração, diz o Senhor dos Exércitos. No momento que o Senhor falou, mestre, de matar, que o Senhor disse, vamos matar, e vamos matar até Deus mandar parar de matar, e não vamos parar. Nesse momento eu vi um anjo novamente vindo, com uma coroa, e 2 anjos com uma capa de rei, e vestiram o Senhor novamente de rei. E eu tenho uma palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor: eu te vestirei de rei quantas vezes forem necessárias, para que esse povo entenda quem tu és no meio deles. E quando eu digo este povo, é este povo que está sentado aí, nesta hora, e que ouve a tua voz. Amém. Naquele louvor do enunciado de Malaquias, o louvor do irmão André, eu tive uma visão. Eu via quando o Senhor estava louvando, e o Senhor estava vestido como um rei. Desceu um anjo dos altos céus com um cetro. Esse cetro brilhava muito, esse cetro era de ouro. E ele desceu rasgando os céus, e durante o louvor, ele veio e entregou o cetro para o Senhor. E atrás do Senhor, aí no púlpito, tinha um grande trono, e o Senhor sentou nesse trono. E esse cetro que estava na mão do Senhor, ele se transformou num machado.
E no momento que o Senhor viu ele se transformar num machado, o Senhor se levantou da onde o Senhor estava sentado e corria por sobre a terra. E eram muitas árvores, e o Senhor achava árvores específicas e ia cortando ela bem embaixo do caule. O Senhor cortava essas árvores e ia cortando essas árvores. Amém. Tive uma visão. Eu via uma espada, mas essa espada ela estava com o cabo para fora e ela saía da terra, mas ela não estava afundada na terra, como que cravada na terra, mas parecia que ela estava ali na terra e com o tempo ela foi enterrada naturalmente. Então ela estava deitada e eu vi sem auxílios de mão essa espada começar a sair da terra. Ela não saía por completo, mas ela estava começando a sair da terra. E interessante que essa espada, no final dela, eu consegui ver, ela tinha um formato como uma pá. O final dela era como uma pá. Essa espada, essa espada será para enterrar ministérios que já estão mortos sobre o globo terrestre. Assim diz o Senhor. Amém. Durante a pregação eu tive uma visão. Eu vi uma grande onda. Essa onda era enorme, muito grande. E ela vinha consumindo tudo. E por dentro dessa onda eu vi muitos peixes. E essa onda veio em direção ao Senhor, mestre. E mais um monte de irmãos com as camisas pretas. E o Senhor tinha um cajado na mão. E o Senhor levantou esse cajado e parou essa onda. E essa onda ficou parada e não prosseguiu. E os peixes que ali estavam ficavam desesperados, andando de um lado para o outro e ali aprisionados. Eles não conseguiam também sair dali de dentro. E assim diz o Senhor: tu moves tudo em meu nome. Farei uma grande obra por tuas mãos, como tu nunca imaginasses. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que cumpre as coisas que falo. E esta é a minha última hora. Os céus estão abertos e o firmamento anuncia as obras da minha mão, e eu derramarei uma unção tamanha que farei o planeta Terra se mover de lugar. Eu tive uma visão onde eu vi como um grande véu se abrindo na atmosfera. Um grande véu se abria. E assim diz o Senhor: isso é uma nova unção que eu derramo no meio de vós. E vós serão conhecidos pela coragem. Amém. Eu tive uma visão, eu vi um anjo com suas asas muito grandes. As asas desse anjo eram muito grandes e ele sobrevoava. E essas asas dele não eram asas, eram placas. E numa delas estava escrito Geração Jesus Cristo, Bíblia sim, Constituição não. E na outra era aquela outra, Jesus volta em 2070 Jesus voltará, não sou maçom. E ele sobrevoava muito. Amém. Eu vi
uma grande espada. Essa espada era muito larga, ela tomava assim uma dimensão muito grande, ela ia varrendo as ruas. Onde ela ia passando, ela ia varrendo as ruas, e essa espada era o povo da geração Jesus Cristo, e ia passando e cantando. E onde esse povo ia passando, eu via demônios saindo de dentro das pessoas. E esse povo foi indo, e era incrível, era incrível. E de repente eu vi um grande demônio se parar na frente dessa espada e tentar organizar outros demônios, mas os outros demônios menores não vinham ao comando dele. E ele, como se desesperando, gritando, pedindo para eles virem, e essa espada foi chegando perto dele, foi chegando, e quando essa espada chegou perto dele, ele também saiu. E essa espada parava na frente de igrejas caídas, e incrível, demônios saíam de dentro das pessoas que estavam dentro dessas igrejas. Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: chamarei os meus filhos dos confins da terra, unirei um povo que é o povo que eu sempre procurei, aquilo que tentei em meu coração fazer desde o começo, realizo eu agora, pois em muito me agradam os meus filhos. Quando estávamos louvando o louvor Dias de Elias, eu tive uma visão. Eu tive uma visão gloriosa. Eu vi um homem de branco entrar com uma grande comitiva de anjos. Vinha um anjo sobrevoando por cima dele. Foi uma visão impressionante. E ele adentrou aí no meio dos louvores. E ele como se virou um só no meio do povo. E ele olhava para cada um que estava aí. E eu tive um entendimento. Eu não sei se eu consigo traduzir o que foi passado para mim. Ele é o homem de branco. Em muitos lugares se canta e se fala que o homem de branco está no meio deles. Mas assim o Senhor me disse que o povo que ele está no meio é esse povo. É o povo que ele habita, é o povo que ele caminha junto. Por isso, a presença dele desceu essa manhã. E desceu gloriosamente. Porque uma grande obra ele tem a realizar e ele será visto no meio apenas desse povo. E isso não será pregado só para nós que estamos ouvindo, mas o mundo inteiro entenderá num breve tempo que o homem de branco só habita no meio desse povo. Amém. Tive uma visão onde eu vi um grande relógio, mas esse relógio tinha só um ponteiro. E esse ponteiro desse relógio era como um machado de ouro. E ele já tinha seguido. Ele estava como se fosse ali 5 minutos, esse ponteiro. Então desceu um anjo do céu e botou uma espécie de um ferro na engrenagem do relógio, e como quem dá corda, ele deu corda a esse relógio, deu bastante corda para esse relógio continuar girando. E quando eu cheguei na visão perto desse relógio, não eram números, mas sim eram nomes de igrejas que tinham ali. Muitas e muitas igrejas tinham ali. E eu vi como que já tivesse passado 2 e começando a ir para a terceira igreja. Tudo igrejas caídas. Muitas igrejas caídas. E assim diz o Senhor: farei uma obra sem igual e sem precedentes
e todos conhecerão o meu nome, que eu revelei no meio de vocês, o Deus da geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão onde eu vi o povo de camisa preta marchando e por cima, pelos lados, tinham espadas voando e como se quem encostasse ali seria cortado. Essas espadas iam passando assim como se fosse uma proteção e era visível, e como se toda a população que ali estivesse vendo passar via as espadas voando assim de diversos pelos lados, por cima, inclusive uma passava por baixo. Pô, era uma coisa impressionante isso daí. E eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eu tenho um tempo para esta hora que eu abrirei uma glória tamanha que onde o meu povo passar e pisar o pé, todos verão que há um Deus andando na terra dos mortais. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo.